Saudamos você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida e hoje Ele possa esclarecer a você alguns mistérios do plano da redenção que ainda te são desconhecidos e possa com isso edificar a tua vida. Meu sincero desejo é que depois deste sermão você esteja mais próximo de Deus e de Cristo do que estava quando começou a assistir. Hoje nós estamos visitando os nossos irmãos do estado de São Paulo, estamos muito felizes de estarmos aqui com eles e excepcionalmente não faremos o momento dos dízimos e ofertas, como tradicionalmente fazemos a cada semana, mas nós entraremos direto no estudo da palavra. Porém, não o podemos fazer sem previamente pedirmos a Deus que nos dê sabedoria para podermos compreender a sua revelação. Por isso, convido você a orar comigo. Eu vou me ajoelhar, porque a Bíblia diz: ajoelhemo-nos e prostremo-nos diante do Senhor que nos criou. Aqueles que puderem também podem fazer o mesmo. Vamos orar. Santo e bom Deus, que nos altos céus habitas, nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor é o nosso Criador. E o Senhor nos ama. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor derrame o teu Espírito sobre nós, sobre aqueles que nos acompanham virtualmente, para que no abrir da palavra possa vir a tua compreensão, a tua sabedoria nos seja dada e nós possamos ter a nossa vida edificada pelas palavras da vida eterna. Venha estar, Senhor, me usando, que não seja eu, mas que seja o Senhor Jesus por meu intermédio, para esclarecer o teu povo e guiá-lo, Senhor, no caminho da verdade eterna. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, hoje o tema vai tratar do seguinte: por que adoramos a Jesus? Parece algo assim, tão óbvio, tão básico. Mas existem verdades ocultas, as quais nós iremos estudar hoje e serão reveladas por meio deste estudo. Qual a importância deste tema? Porque a Bíblia nos ensina que a adoração, ela deve ser de coração, mas ela também deve ser com o entendimento. Nós devemos saber o que nós estamos adorando. Certa vez, Jesus estava conversando com uma mulher, conforme relatado no Evangelho de João, capítulo 4. E Jesus falou uma coisa para aquela mulher que diz, que também é válida nos nossos dias, e diz respeito a muitos professos cristãos. Em João 4, verso 22, Jesus falou para aquela mulher assim: vós adorais o que não sabeis. João 4, 22. Vós adorais o que não sabeis. E mais à frente, ele retrata a importância que Deus dá ao fato de nós adorarmos com entendimento. Versículo 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. O que significa adorar em verdade? No mesmo Evangelho de João, no capítulo 17, na oração sacerdotal de Jesus, João 17, versículo 17, Jesus disse: santifica-os na verdade,
A tua palavra é a verdade. Então, adorar em verdade é adorar conforme a Bíblia ensina. E isso agrada a Deus. Isso significa fazer o que Deus pediu. Existe uma diferença entre fazer o que Ele pediu e fazer o que Ele não pediu. Por mais que eu faça de coração. Eu vejo que tem irmãos aqui que são pais. Você pede uma coisa para o teu filho. Você fala, filho, traga o copo para mim, por favor. Ele vem e traz uma panela. Ou ele fez alguma coisa, mas foi o que você pediu? Você queria tomar água, até dá para tomar na panela, mas é meio incômodo. Não é o ideal, correto? Então, ou seja, quando você pede uma coisa, você é preciso naquilo que você pede. Para isso que existe a comunicação. Deus realizou a comunicação conosco por meio da sua palavra. E no tema adoração, ele também foi preciso. E é justamente isso que nós vamos abordar agora. No tocante à adoração, eu convido os irmãos para abrirem em Apocalipse, capítulo 4. No versículo 8, João vê 4 anjos, aqui representados como se fossem 4 animais, seres com 6 asas. O texto diz, e os 4 animais tinham, cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia, nem de noite, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. Versículo 10. E os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo o sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo, digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Então, aqui nós começamos a nossa jornada no estudo da adoração. Os seres do céu são vistos adorando a Deus. O que eu sei? Porque a Bíblia diz, eles falam, Deus o Todo-Poderoso, correto? Então vamos lá. Deus o Todo-Poderoso. Também é dito sobre Deus que Ele é aquele que era, é e há de vir, correto? Essa expressão, ela nos faz entender que isso se refere ao fato de Deus ser eterno. E a conclusão vem da simples análise do termo. Era, passado. É, presente. Há de vir, futuro. Ou seja, um ser sempre existente. Isso bate com o que a Bíblia revela em Salmos, capítulo 90, versículo 2. Em Salmos 90, verso 2, a Bíblia diz assim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ou seja, da eternidade passada até a eternidade futura, tu és Deus. Deus, o eterno, o Pai, ele é visto como sendo adorado aqui. Agora, por que ele é adorado? Os seres, eles entregam essa informação. No versículo 11, a Bíblia diz assim, digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas. Então, por que ele é adorado? Eu vou colocar o porquê aqui.
Vamos fazer uma espécie de tabela. Então, por que Deus, o Todo-Poderoso, é adorado? Por quê? Criou. Todas as coisas. Então, note, o que faz de Deus digno de adoração? O fato de ele ser criador. Observe uma coisa, que nós podemos ainda extrair daqui. As criaturas não dizem, nós te adoramos porque és Deus. Notaram isso? Embora ele seja Deus. Poderia ser, mas não é o que a Bíblia diz. E estou focando nesse ponto para nós tentarmos desmistificar alguns conceitos que são implícitos na nossa mente. Por exemplo, não, por que Deus tem que ser adorado? Porque ele é Deus. Soa lógico, mas é bíblico. Aí está o ponto. Entende? Deus quer que nós adoremos a ele segundo a verdade. E se nós o adorarmos segundo a verdade, nós também vamos prestar a devida homenagem ao seu filho. É o que nós veremos em seguida. Tá? Ainda no mesmo contexto, no capítulo 11 de Apocalipse, nós vemos a mesma coisa sendo trazida novamente. Apocalipse 11, versos 16 e 17. E os 24 anciãos, que estão assentados em seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, e tomaste o teu grande poder e reinaste. De novo eles se referem ao Pai como o Deus Todo-Poderoso, e de novo eles remetem a Ele como sendo o que era, o que é e o que há de vir, ou seja, o eterno. Quando a Bíblia repete algo, é porque Deus quer que nós prestemos atenção. E aqui nós vamos desmistificar outro verso que é mal compreendido dentro do Apocalipse e dificulta as pessoas de entenderem o tema. Em Apocalipse capítulo 1, versículos 7 e 8, nós lemos o seguinte. 7. Eis que vem com as nuvens e todo o olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Uma leitura rápida dos dois versos e contínua, como fizemos, pode levar a pessoa à seguinte conclusão que pareça lógica. Quem vem com as nuvens? Jesus. Jesus vai voltar pela segunda vez, certo? E aí na sequência diz, eu sou o que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então Jesus é o Todo-Poderoso. Cansei de ouvir isso aí. Né? Agora, embora pareça lógico, é o que a Bíblia revela? Vamos lá. Nós já lemos dois textos, onde os seres, eles relatam que o Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir, é Deus. Certo? E isso remete ao fato dele ser eterno. Vamos começar a diferenciar, então, Deus de Jesus? Primeiro eu vou afirmar para vocês, com base no que a gente já estudou, é possível entender que no versículo 8 faça referência a Deus o Pai, não a Jesus. Embora o versículo 7 faça referência a Jesus. E agora vamos para as provas bíblicas. Primeiro, no próprio capítulo 1, Jesus se auto-apresenta não como aquele que era, é e há de vir. Não como o eterno, mas como aquele que teve interrupção na sua existência. Abram no versículo 18. Ainda Apocalipse 1, versículos 17 e 18. João falando da visão que ele teve de Jesus. Eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me,
Não temas, eu sou o primeiro e o último. Só para nós sabermos que aqui ele estava conversando com Jesus, dá uma olhadinha no versículo 12 e 13. Dei uma olhada lá. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos castiçais um semelhante ao Filho do Homem. Quem era o Filho do Homem? Jesus, correto? Então, de fato, ele estava falando com Jesus. E aí Jesus vai falar sobre si mesmo. Versículo 17. Depois dos 2 pontos. Não temas, eu sou o primeiro e o último. Verso 18. E o que vive? Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Então vamos lá, agora falar de Jesus. Vou colocar na segunda linha. Ele diz, eu sou o que vive, certo? Aí ele diz, fui morto. E em seguida, vivo para sempre. Agora é só fazer o comparativo. O que vive, tudo bem, então ele existia. Ele existe, quer dizer, no presente, né? O que vive hoje. Fui morto. Quando ele foi morto, ele existia ou ele deixou de existir? Ele deixou de existir. E depois vivo para sempre. Então, no futuro. Agora compare com o pai. O pai foi morto? O pai deixou de existir? Não. Então a expressão era, é e há de vir refere-se única e exclusivamente a Deus, o Pai. Então quando fala lá em Apocalipse 1, verso 8, eu sou o que era, é e há de vir, o Todo-Poderoso, essa é uma referência que só pode ser a Deus, o Pai. Certo? Jesus não, porque ele teve interrupção. Além disso, essa referência é e há de vir dá a ideia de eterno, desde a eternidade passada até a eternidade futura. E a Bíblia ensina que Jesus teve origem na eternidade. Miqueias, capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. A versão atualizada diz, as origens, suas origens são desde os tempos antigos, desde a eternidade. Então, não se pode dizer que Jesus era sempre. Ele não é de eternidade a eternidade. Ele teve origem na eternidade. Tá? Posto isso, nós podemos agora explorar um outro detalhe. Jesus pode ser adorado? Pode ser adorado? Bom, os discípulos adoraram a Jesus, correto? Agora, por que eles adoraram a Jesus? Nós vimos aqui, há pouco, que os seres do céu disseram, nós te adoramos porque o Senhor fez o quê? Criou todas as coisas. E aqui está a chave para compreender o mistério. Vamos abrir em Colossenses, capítulo 1, onde a Bíblia fala sobre Jesus. Estou entendendo. Colossenses 1, versículo 16. Para todos acharem. Então diz assim. O 13 faz referência ao fato de que aqui fala de Jesus, né? Ele nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, é Jesus. E aí ele vai qualificando o Filho. Verso 15. O qual é a imagem do Deus invisível, etc, etc. Verso 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e
para Ele. Foi criado por Ele e para Ele. Ele é o herdeiro de tudo, é o filho, é o dono. Então, nós podemos dizer também que Cristo criou todas as coisas, porque isto é bíblico. Se Cristo criou todas as coisas, ele pode ser adorado? Pode ser adorado por quê? Porque é criador. O atributo que leva um ser a ser adorado é o fato de ser criador. Eu vou colocar aqui na ordem certa o nome. Cristo Jesus. Aqui. Então, nós conhecemos a história da eternidade. Deus gerou a Cristo. E junto com Cristo, criou todas as coisas. Isso também transparece no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3. Convido os irmãos para abrirem lá. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3. Aí diz assim: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Esse trecho, sem Ele, nada do que foi feito se fez, ele já traz a ideia de que ele não estava sozinho. Quem estava junto ali participando na criação? Eram quantos seres? 2 seres, certo? Era o Pai e o Filho. Abra em João capítulo 1, versículo 2, o que diz? Ele estava no princípio com Deus. Quem é que estava no princípio com Deus? Jesus. Então eram 2. Há muitos que entendem errado isso aí, acham que eram 3, mas a Bíblia só revela 2. Então Jesus criou todas as coisas, o Cristo criou. E se Cristo criou, ele era digno da adoração. Além disso, tem outro atributo que faz com que a pessoa seja digna de adoração. Convido os irmãos para abrirem em Salmos 96, versículo 9. Salmos 96. Versículo 9. Diz assim: adorai ao Senhor na beleza da santidade. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Santidade é um atributo que o Senhor possui. E o que significa santidade? Deus disse certa vez: santo sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Levítico 19, versículo 2. Santo é uma palavra que na Bíblia denota perfeição. Os anjos de Deus, a gente leu lá em Apocalipse 4, quando eles estão ali cobrindo a glória de Deus, aqueles 4 anjos representados pelos 4 animais, a Bíblia diz que eles não se cansam de falar uma coisa só. Ou seja, eles vão falar aquilo que eles estão vendo. Eu estou olhando para Deus, o que eu estou vendo? Eles não cansam de falar o quê? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ou seja, a ideia aqui é a máxima grandeza, por isso que é a repetição tríplice, né? Repete-se 3 vezes. Santo, santo, santo. Isso dá a ideia do que no português nós chamamos de superlativo, né? Então é o máximo. Por quê? Tudo que Deus faz é perfeito. Eles olham para Deus, veem o caráter, o amor, tudo que eles veem de Deus é perfeito, então, santo, não tem o que falar. E aí, devemos adorá-lo por quê? Porque ele é santo. Agora, e com respeito a Cristo? Vamos para Hebreus capítulo 1. Vamos falar de Jesus. Hebreus capítulo 1.
Versículo 1. Havendo Deus, antigamente, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Verso 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Aquilo que alguém enxergasse na pessoa do Pai, enxergaria na pessoa do Filho. O Pai tem santidade, o Pai é santo. O Filho seria como, então? Santo também, teria a mesma santidade. Então, o outro atributo que torna o ser digno de adoração é a santidade. Ou o ser santo. Mas a santidade que Deus possuía, Cristo também possuía. Inclusive, o próprio Deus chega a chamar Cristo de santo. Lá no livro de Atos, no discurso Atos capítulo 13, é o discurso de Paulo, né? Não permitirás que o seu santo veja a corrupção. Não. Paulo. Tá. É que Pedro fala, mas eu creio que Paulo que 2:27 que ele fala. Não, fala ali também, mas quando ele menciona Jesus como santo é Atos 13, versículos 34 e 35. Está aqui. Obrigado, irmão. Diz assim, Paulo falando de Jesus. E que o ressuscitaria dos mortos para nunca mais tornar a corrupção, disse-o assim, as coisas fiéis e santas de Davi vos darei. Pelo que também em outro salmo diz, não permitirás que o teu santo veja corrupção. Está se referindo ao fato de o corpo de Jesus não entrar em decomposição. Jesus ficou na tumba durante 3 dias. Sabia-se que a decomposição do corpo era considerada como iniciada a partir do 4º dia. Por isso que diz, o teu santo não verá a corrupção. Quer dizer que no 3º dia ele ressuscitaria. Mas, voltando ao ponto, fato é que Jesus é chamado pelo próprio Deus de santo. Inclusive, a Bíblia na tradução portuguesa, ela não traz algo do original que é muito constante no Novo Testamento. Cristo, ele é chamado de o Santo ou Espírito. E isso aqui na nossa Bíblia em português não transparece em todos os versos. Talvez o verso que nos leve para mais próximo disso é nem aqui não vai. É uma pena. Aí é só pela Bíblia interlinear que a gente tem mais facilidade de ver isso. Mas tudo bem, vamos avançando. Então, estão aqui 2 atributos, pelos quais devemos adorar. Existem outros? Sim, existem. Por exemplo, por causa da sua benignidade. Mas nós vamos explorar esses 2. Porque Deus criou todas as coisas e porque Ele é santo. Mas Cristo também criou todas as coisas e também é santo. Portanto, Cristo merecia adoração. Em Hebreus capítulo 1, nós encontramos uma ordem de Deus com referência ao seu Filho. Uma ordem dada aos anjos. Hebreus capítulo 1. Versículo 5. Porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E, quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz,
e todos os anjos de Deus o adorem. Então, por ordem de Deus, ficou claro que Jesus deveria, ou Cristo deveria ser adorado. Estou falando como Cristo e não como Jesus, porque Cristo significa Messias, é enviado, refere-se ou remete a Ele, ao Filho de Deus, antes de vir à Terra. Jesus já é quando Ele encarnou, porque daí quando Ele nasceu, José e Maria, por instrução do anjo, deram a Ele o nome de Jesus, correto? Então Jesus, quando você lê Jesus na Bíblia, está falando do Filho de Deus depois da encarnação. Cristo, aí refere-se a Ele como o enviado, ou o prometido, o Filho de Deus, antes de vir à Terra. Então Cristo era digno de adoração. Aí Cristo encarnou. Em João capítulo 1, versículo 14, a Bíblia diz, o Verbo se fez carne. E aí, 9 meses mais tarde, nasceu Jesus, aquele bebezinho. Quando nasce o bebê Jesus, ele era ou não era o mesmo Cristo lá do céu? Era, apenas de outra forma. Mas ele era o mesmo. Vamos para Filipenses, talvez isso fique mais claro. Filipenses capítulo 2. Versículos 5 a 7. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Aniquilou, quer dizer, ele tinha um corpo em forma de Deus, e aquele corpo foi destruído. Aniquilar quer dizer destruir. Mas a essência da vida de Deus foi transmitida para o óvulo de Maria. E ali ele continuou a sua existência. Portanto, Jesus Cristo, ele era o mesmo Filho de Deus que outrora estivera no céu, porém agora estava entre nós na terra. Se ele era o mesmo, ele continuava sendo o Criador e ele continuava tendo a santidade que ele tinha, porque senão não seria ele, certo? Aquele pequeno bebezinho que estava na manjedoura em Belém era digno de adoração. Mas por que ele era digno de adoração? Por ser Deus? Que nós estudamos até aqui. Ele era digno de adoração por ser Deus? Não. Ele era digno por ser Criador e por ser santo. Com efeito, quando o bebezinho Jesus foi visitado, aqueles que o visitaram o adoraram. Nós abrimos no Evangelho de Lucas, né? Lucas não, perdão, irmãos. Mateus. Mateus. Capítulo 2. Versículo 11. Fala dos 3 reis do Oriente. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E por que eles adoraram a Jesus? Por que eles adoraram a Jesus? Vamos estudar aqui para compreender. Em Mateus capítulo 2 ainda, no versículo 1 diz, e tendo Jesus nascido em Belém da Judéia no tempo de Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. Então, aqueles reis sabiam
que o bebê era o Cristo. E sabendo eles que o bebê era o Cristo, então eles o adoraram. Isso está em conformidade com a Escritura, porque nós vimos, Cristo, o Filho de Deus, unigênito, era criador e tão santo quanto o próprio Deus. Por isso era digno de adoração. Aqui nós podemos fechar o ponto. Há várias outras ocasiões onde os discípulos adoraram a Jesus. Por exemplo, quando ele acalmou a tempestade. Essa é uma situação bem interessante. Ali em Lucas, eu creio que é onde ele menciona que os discípulos o adoraram mesmo. Lucas 8, deixa eu ver aqui. Não é esse verso que eu queria ainda. Vou achar aqui. Irmãos, eu vou pedir, enquanto eu vou explicando aqui, que alguém só me ajude. Não é essa, é aquela que ele dormia. E aí ele acalma. Já vou achar aqui. Pera aí. Hoje nós temos a internet aqui que nos dá tanta facilidade, né? Para que ficar aqui se batendo? Verdadeiramente tu és o Deus. Pronto. Vamos chegar aqui já. Mateus 14, 33. Está lá. 14, 33. Quando ele andou por cima do mar, né? Também acalmou a tempestade, só que foi em outro contexto. Verso 31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus tinha se aproximado do barco, andando sobre as águas, chamou a Pedro para andar, mas quando Pedro vacilou na fé, começou a afundar. E aí foi quando Jesus estendeu a mão a ele e ocorreu o que nós lemos. No versículo 32 diz: E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Note que as ocasiões nas quais Jesus é adorado, e a Bíblia relata, é quando as pessoas reconhecem ele como sendo o Filho de Deus, o Cristo. Por quê? Ao ser ele o Filho e o Cristo, ele também é Criador e é reconhecido como tendo a mesma santidade de Deus. Ou seja, mesmo os exemplos bíblicos onde Jesus foi adorado, demonstram que Jesus não foi adorado como Deus. Ele foi adorado por ser Criador e por ser santo. Mas então, uma coisa a gente já tira daqui. Os únicos que podem ser adorados são aqueles que criaram, certo? E é verdade. Abram em Apocalipse, capítulo 5. Versículo 13. Diz: E ouvi toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: Ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo o sempre. 14. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Apenas ao Pai e ao Filho. Agora, tudo bem, a adoração é a ambos, Pai e Filho. Mas é a mesma adoração? Não existiria diferença entre o Pai e o Filho?
Ora, irmãos, por natureza nós já poderíamos entender que sim. Como todo filho que coloque-se no seu devido papel dentro da família, ele entrega para o pai a posição de chefe e procura fazer de tudo para que o pai seja honrado e respeitado como chefe da casa, assim também com Cristo. Cristo vai remeter a suprema adoração para o seu Pai. Isso faz sentido, afinal de contas, Ele é o nosso exemplo em tudo. Se há alguém que é um exemplo de filho, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Vamos para alguns exemplos bíblicos. Abramos em Apocalipse, capítulo 19. No versículo 5, é dito: E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. Notem de onde saiu a voz. Do trono. Uma voz saída do trono pedindo para outros adorarem a Deus. Espera aí, quem é esse ser que estava ali no trono? Quem é o que partilha o trono com Deus? Jesus. A Bíblia diz que o trono é o mesmo trono, mas é ao mesmo tempo de Deus e do Cordeiro. No livro do Apocalipse, no capítulo 22, versículo 1. Diz assim: E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Então aquela voz que saiu do trono é a voz do próprio Filho de Deus. Ele está falando: louvem ao nosso Deus. Agora, você nunca vai ver um texto na Bíblia onde o pai dizendo a respeito do filho: louvem o nosso Deus. Isso não acontece. E outra questão que nós queremos trazer aqui. Então, existe uma diferença entre a adoração ao Pai e ao Filho? Existe. E essa diferença é bastante marcada quando nós falamos de culto. Por exemplo, hoje nós estamos aqui numa ocasião de culto. Um culto de adoração a Deus. O culto de adoração deve ser remetido a quem? Pergunta. Há muitas igrejas onde você entra, eu já vi isso, já presenciei culto assim. Esse culto é em honra, adoração a Jesus. Culto a Jesus. Será que isso é certo? Segundo o que a Bíblia ensina? Vamos ver o que o próprio Senhor Jesus ensinou. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 4, naquela ocasião onde o diabo o tentou. Mateus, capítulo 4. Aqui. Vamos lá. Versículo 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vou citar o texto segundo a tradução Almeida Revista e Atualizada. Disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. O culto deve ser consagrado somente a quem? A Deus, nem a Jesus. É somente a Deus. Mas então, como é que fica Jesus? Jesus daí não fica depreciado, desprestigiado, depreciado, né? Está havendo um demérito para com a pessoa dele? Não. Na verdade, não.
é que a Bíblia nos ensina que a adoração tem ordem. Não foi o que nós vimos ao princípio da mensagem? Deus espera que nós o adoremos em espírito, porém em verdade, sabendo como são as coisas. E aí nós podemos abrir em Colossenses, capítulo 3, no versículo 17. Nós vamos ter a coisa esclarecida. Colossenses 3, verso 17. O apóstolo Paulo diz assim: E, quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, tudo que nós, cristãos, fizermos. A oração. Como é que é a oração modelo? Pai nosso que estás nos céus. Mas no final da oração, o que a gente fala? Em nome de Jesus. Amém. Por quê? Porque Ele é o mediador entre nós e Deus. É através dele que nós temos acesso a Deus, que todas as bênçãos do Senhor vêm sobre nós. Da mesma forma, o culto. O culto é a Deus, em nome de Jesus. A Jesus nós devemos a adoração, por ser Criador e ser santo como Deus. Mas a Deus nós devemos a suprema adoração. O culto, por exemplo, o culto de hoje, o culto de sábado de manhã, ele é erguido a Deus, em nome de Jesus. Para fechar, irmãos, eu queria só colocar algo porque o estudo nos criou essa oportunidade e eu não queria deixar passar. Quando a santidade de Deus é manifesta em algum lugar, o ser humano, ele se dobra a ela, ele acaba adorando. Eu vou citar um exemplo aqui, acredito que os irmãos conheçam, esse eu deixo para casa, a história de Naamã, o leproso. Naamã era um capitão do exército sírio, tinha lepra, e o rei da Síria mandou ele até Israel, por influência de uma menininha judia. Aquela menininha trabalhava na casa de Naamã, e ela falou assim: mas se o meu senhor for lá para Israel, existe o profeta Eliseu, e o profeta Eliseu vai curá-lo da sua lepra. E aí, a história, né, que o rei manda Naamã com uma carta para o rei de Israel: eu envio Naamã para que você cure ele da sua lepra. O rei ficou indignado, né? Até rasgou as vestes e falou: esse aí está procurando ocasião para fazer guerra. Eu sou Deus para curar alguém? Aí Eliseu mandou recado: não, manda ele para cá que ele vai saber que tem Deus em Israel. E aí é quando Naamã vai, Eliseu manda ele se banhar no Rio Jordão. Quando ele se banha, ele é curado. Aí ele volta. Quando ele volta até a casa de Eliseu, o que ele faz? Ele se prostra diante de Eliseu. Mas não para adorar Eliseu. Porque quando ele se prostra, ele diz assim: agora sei que não há Deus senão em Israel. O que ele reconheceu ali? A presença do Criador, né? Do perfeito, do santo. E aí ele adorou. O mesmo vai acontecer nos últimos dias da história da Terra. Essa mensagem pode parecer que fica só no ar. Parece um preciosismo teológico, né? Eu quero saber onde que encaixa Deus, onde que encaixa Jesus, a quem que eu estou remetendo a adoração e tal. Ela não é um preciosismo teológico. Ela é algo que deve ser interiorizado na nossa experiência cristã. Para que eu direcione a minha fé da forma que Deus deseja que ela seja direcionada. Se eu venho aqui para o culto, eu não venho por causa do social. Em primeiro lugar, né? Eu não venho por causa das pessoas que vêm aqui, de forma que, se fulano não vier, então já culto já não é a mesma coisa. Não. Eu venho aqui por quê? Porque Deus se faz presente. E Jesus falou: onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Não importa se a congregação é pequena. Agora eu venho para cultuar a Deus. E eu cultuo a Deus em nome de Jesus. Ora, quando isso está claramente estabelecido na minha mente, então a minha fé é firme, e ela é forte, e ela não é dependente de outras pessoas. E mesmo o pregador, porque eventualmente são poucos, e o pregador está
ali anunciando a palavra para poucos. Pregador que é motivado pelas multidões, então ele está com uma motivação equivocada. Porque se ele está aqui, ele está só como mensageiro do Deus do céu. E se estão 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus ali, Deus ali vai se fazer presente por meio do seu Filho. Porque o seu Filho o representa. Só para a gente não entender errado. O Filho não é Deus, mas ele representa o Pai. E aí, Deus, por meio da adoração verdadeira, vai nos transformando. E vai nos levar até um ponto. Abram lá em Apocalipse 3, versículos 8 e 9. Essa palavra, se você está procurando obedecer a Deus, se você está procurando seguir aquilo que a Bíblia diz, essa palavra é para você. Eu sei as tuas obras, diz Jesus. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Quantos aqui encontraram dificuldades para prosseguir no caminho dessa fé? Oposição. Oposição na família, oposição no ambiente de trabalho, oposição com antigos amigos. E aí você vem, e aí você sai às vezes de um ambiente onde havia muitas pessoas numa igreja. E aí você vem para um lugar onde há poucas pessoas. E aí a palavra bem diz, tendo pouca força. Vocês não eram muitos. Mas tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Ontem nós conversávamos, né? O pastor Marcos falava comigo de experiências antigas. É uma situação onde alguém dizia, se você crê no sábado e eu não, todo mundo está certo. Pai, mas cada um guarda um dia e todos estão certos? Não entendi, então. O céu é um céu de confusão. Então, no céu, a cada quadra vai ter 100 igrejas, cada um pregando o que acha que é certo. Né? Não vai ser assim. Aqui diz, guardaste a minha palavra. Isso aqui é dito para o povo que valoriza a palavra de Deus. Que valoriza o compreender a verdade. E ele disse mais, e não negaste o meu nome. Aí ele continua para nós. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Quando fala da sinagoga de Satanás, você logo pode pensar, os ímpios. Não, mas aqui ele diz que esses da sinagoga de Satanás se dizem judeus. Os judeus se achavam ímpios? Não, os judeus eram zelosos, entre aspas, zelosos adoradores de Deus. Bom, existiam os que eram verdadeiros adoradores, existiam aqueles que eram só na aparência. A esses que eu me refiro como entre aspas, certo? Então existiam pessoas que falavam, não, eu amo a Deus, eu vou na igreja, eu tenho a Bíblia, mas eles não eram reconhecidos por Deus como sendo os dele. Eles mentem aos olhos de Deus. Certa vez Jesus falou, né? Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram ensinando mandamentos que são doutrinas de homens. Então, ele diz que esses vão adorar prostrados. Vamos trazer para a prática. Na medida em que você começa a vir para essa fé, onde te é ensinado o sábado, é ensinado que há um só Deus, o Pai. Não tem trindade. Jesus não é Deus. O que começa a acontecer? Os outros professos cristãos começam a escantear você. Né? Começam a marcar você. Mas aquele pessoal lá é da seita. Isso aí é tudo uma seita, que não crê na trindade, a seita do sábado. Não é assim? São os fanáticos. Agora eu ouvi um termo novo hoje, né? Cristofóbicos. Né? E assim por diante. É interessante que o diabo usa essa estratégia de tentar botar um carimbo feio, um rótulo, nas pessoas que são de Cristo. E não é diferente da época antiga. O apóstolo Paulo, lá em Atos 24, quando foi se defender,
Ele disse, olha, eu sigo aquele caminho ao qual chamam seita. Dizem que você segue uma seita porque você estuda a palavra? Então dê glória a Deus. E você está no mesmo caminho de Paulo. Amém? E aí, esses se tornam perseguidores. Só que finalmente Deus vai fazer com que eles adorem prostrados diante de você. Nessa frase está incutida uma promessa. Qual é a promessa? Ora, a adoração ela vem quando o ser humano enxerga a santidade. E se algum dia Deus vai levar essas pessoas a se prostrarem e adorarem aos pés de você e de outros, isso é porque a santidade de Deus vai ser manifesta na tua vida. E ao eles verem essa santidade manifesta na vida, então, eles vão se prostrar. Aqui está uma grande promessa. Portanto, a tua busca pela palavra, o teu esforço para conhecer a verdade, não é e nem será em vão. Isso será reconhecido não só no céu, mas um dia será reconhecido na terra. Pode ser que hoje, ou no seio da família, ou eventualmente em outros ambientes, pareça que não. Você é tratado com desprezo. As pessoas olham e falam várias coisas que não são verdadeiras a teu respeito. Boatos circulam por causa da tua fé. Mas chegará o dia em que elas serão vencidas pelo peso da evidência de que Deus fez uma grande obra na tua vida. A santidade que está no caráter dele estará em você. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade, é o que Jesus disse. E aí fica o apelo para nós. Quem gostaria de ser santificado pela verdade, até que a santidade de Deus estivesse na tua vida? Amém, né? Em nome de Jesus. Que assim seja com todos nós. Vamos nos colocar de joelhos, então, e falar com Deus. Senhor nosso Pai, que nos altos céus habitas, nós queremos te agradecer pela revelação da verdade através da tua palavra. E pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê amor pela tua verdade. De tal forma que nós te sirvamos e adoremos como o Senhor deseja. Na tua palavra está escrito que o Senhor procura aqueles que te adoram em verdade. Ora, Senhor, que todos nós sejamos achados por ti nesta situação. Abençoa esta congregação, cada irmão, cada irmã que aqui se encontra. Guia-me e fortalece na fé. Guia-o pelo caminho eterno. Esteja conosco no decorrer deste dia. Abençoa as pessoas que nos assistem online, pelo vídeo, em qualquer lugar da terra. E estenda também as bênçãos aqui suplicadas em favor delas. Pedimos a Deus que continue nos guiando no caminho da verdade. Que possamos cada vez mais aprender de Ti e que a Tua santidade seja revelada em nós. É o que pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós vamos ficando por aqui, mas não sem antes convidar você para continuar nos acompanhando. Lembrando que você nos encontra em 2 endereços na internet. Pelo site advertenciafinal.com.br e você pode acompanhar também até os cultos ao vivo pelo canal YouTube, youtube.com/TV Advertência Final. Se Deus tocou você de que aqui está a verdade, de que esse Ministério Quarto Anjo Advertência Final, é a igreja depositária da luz para este tempo, e você gostaria de aprender mais da palavra, para quem sabe amanhã dar o passo do batismo, entre em contato conosco. Nós temos 2 meios de contato, um deles é o WhatsApp, o outro é o e-mail. WhatsApp, fora do Brasil diz que 55, no país 41 99509 8425. Ou por e-mail, contato@advertenciafinal.com.br.
Nós vamos ficando por aqui, mas eu gostaria de antes invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida. Se você quiser recebê-las, convido a fechar os teus olhos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que Deus te abençoe. Espero que nós estejamos juntos em outras ocasiões para estudar a sua palavra também. Lembrando, nossas transmissões ao vivo ocorrem aos sábados em 2 horários. 15 para as 10 da manhã, Escola Bíblica das Crianças, e 11 horas da manhã, mensagem do culto. Fique com Deus e até a próxima.